Fala galera, estamos aqui para a última sessão, última parte, última tarde do CWIC 2021. Eu sou o Ricardo Torres, eu cuido aqui do marketing da Plantec, junto com todo o time da Kátia, da Camila, todas as nossas meninas que nos ajudam, nossos rapazes, o Carlos, né? E hoje estamos recebendo aqui à tarde nossos amigos da Meta CTI, né? Porque o Marcelo Valim, e aí Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Ricardo, tudo bom? E o meu xará, Ricardo Trombeta. Boa tarde. E o Roberto, né, o nosso chefe da área técnica aqui da Plantec. Boa tarde, Robertinho. Boa tarde aí, pessoal. Boa tarde, todo mundo. Sejam muito bem-vindos aí à Plantec. Então, a Meta CTI é uma empresa que se associou ao programa do 3CX, né, e UC, por causa da Plantec, né? O grande motivador foi a Plantec. Eu poderia dizer para vocês que duas macro coisas. A gente hoje tem um Wi-Fi absolutamente estável, confiável. Eu costumava dizer, né, que o dono da Plantec, o Fernando Ono, tinha que ir numa sala de reunião e tinha que funcionar. Era só isso que a gente queria, né, Ricardo? Lembra disso? Lembro. Eu desejei um pouco mais. Eu gostaria de ir para Campinas, nossa filha, olhar o meu celular e ele está conectado na minha rede, e com segurança, com qualidade, né? E isso foi feito, né, porque eles desenvolveram um produto, né, que se chama To Be Wi-Fi, que o Valim vai falar um pouquinho para vocês. Mas só sem fio a gente não vive, né? Tem parte da nossa rede que tem desde a parte externa, né, as operadoras que chegam aqui, até o nosso core de rede todo, que tinha um problema, né? Cada vez que a gente tinha que abrir um novo departamento, uma nova sala, tinha que reprojetar um grande pedaço da empresa, né? E para que você tenha um sistema de comunicação unificada que funcione, a gente percebeu que sem isso não rola, né? Às vezes é até importante que você dê um passo atrás, respire fundo, verifique se a empresa está em condição de receber um sistema desse tipo, né? Então a gente falou hoje muito da nuvem, né, Ricardo? Native, né? Põe Native na nuvem, mas aí os teus links caem, né? Teus links que eu digo de dados, acabou a tua empresa, né? A nuvem está rodando, mas dentro não está, né? Então, por isso que eu convidei-os para mostrar para vocês, para se colocar à disposição, para fazer negócios com vocês, com todo o canal da Plantec. Uma curiosidade que eles vão falar também é que a Plantec fez isso com produtos que ela vende. Então, hoje a gente é um baita case dos produtos que nós vendemos, né? Então, por isso a Meta CTI tem um valor danado. O Ricardo queria trocar, eu tenho certeza que ele queria trocar, mas eu não deixei, né, Roberto? A gente não deixou. E com isso a gente hoje tem uma rede muito segura. A gente costuma dizer que foi um projeto rede à prova de futuro. A gente tem segurança que a médio prazo a Plantec pode crescer, que ela está bem estruturada para que isso aconteça. É isso, essa é a apresentação, e o Roberto é só testemunha, né, Roberto? É isso aí, sou testemunha de tudo isso, vivenciei aí desde o início lá, né, quando começamos a reestruturação de rede, e foi acompanhando todo o processo aí até chegar onde nós estamos hoje aí, prontos para um crescimento, uma expansão, né, e a gente está estruturado para invadir aí vários locais, crescer em filiais e tudo mais. Não pode contar, Roberto. Mas vamos lá. O Valim é um velho conhecido, né? Nós trabalhamos. Eu costumo dizer que o Valim é um dos anjos que apareceu aí na minha vida lá atrás. Ele é um executivo que veio da Embratel, né, Valim? Muito tempo. Mas a gente fazia evento cooperado, né, Valim? Para vender E1 e PABX, tá? Só para avisar vocês, tá? Tô mentindo, Valim?
Não, na época que começou o E1 digital, né? Digital. E o Trombeta é um cara que a gente conheceu trabalhando num grande shopping center de cuidando de uma rede de um grande centro de exposições aqui. Tem uma experiência enorme. É o cara que mais conhece o Wi-Fi, que eu conheço, pelo menos, né? Também não é muita coisa, né, Trombeta? Não. Então, meninos, eu vou deixar vocês, que senão eu vou ficar falando o tempo inteiro aqui, né? Então, o Roberto vai falar um pouquinho do que se trata, do que fez. O Valim vai começar a apresentação e já passa para o Robertinho, tá bom? Um grande abraço para vocês, eu estou escutando aqui. Qualquer coisa, estamos juntos. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Ricardo. Então, é isso, né? Obrigado, Ricardo, pela apresentação aí. Nós já trabalhamos aí há bastante tempo. Quando eu falei o E1 digital, né? Era o E1 com soluções digitais. Então, a gente começou lá atrás com uma revolução, né? Saindo do mundo analógico para o digital, começando pelo E1. Mas hoje a gente vai falar sobre ambientes de rede e UC, né? A importância da rede na comunicação entre os dispositivos IP. Eu acompanhei aí os 2 dias anteriores, os conteúdos foram muito ricos, né, muito importantes, gostei bastante do que eu vi. E agora, para fechar, né, acho que todos esses pontos, a gente vai falar, então, a importância da rede, né, na comunicação unificada, porque se você unifica a comunicação, você começa a colocar uma série de dispositivos interligados, né, unificá-los todos, e se a rede não funcionar, você não tem mais um problema isolado, você tem um problema sistêmico, né, que vai atacar toda a sua empresa. Então, antes caía a telefonia, ok, com a telefonia a internet está funcionando, com a internet a telefonia está funcionando. Hoje não, você tem API, você tem uma série de sistemas interligados que um pode interferir no outro, tá? Então, como o Ricardo disse, eu sou Marcelo Valim, hoje eu estou como head da área de negócio da Meta CTI. Então, minha responsabilidade é trazer problemas para a empresa. O Ricardo Trombeta é o diretor técnico, ele resolve todas as loucuras que eu invento por aí, né? Tento resolver. Não, ele resolve. Ele é um pesquisador de tecnologia, então tem muito conhecimento das novas tecnologias e aplica muita coisa. Bom, para a gente já seguir, né, vamos falar um pouquinho sobre só a Meta CTI, né? Alguns chamam de Meta CTI, não tem problema, da forma que vocês quiserem falar. Mas nós somos uma empresa, né, de tecnologia da informação que atua principalmente em soluções avançadas e serviços gerenciados. Né? Para quê? Para melhorar a performance, garantir segurança e, principalmente, continuidade do negócio dos nossos clientes. O que é continuidade dos negócios? Manter ele conectado o tempo todo. Então, dar alternativas, né, antecipar problemas, propor estruturas, soluções para que a empresa esteja sempre conectada, né, que ela possa estar sempre fazendo negócios. Uma empresa fora do ar significa que seu cliente não te alcança, ele vai procurar o concorrente, e aí você perde o negócio. Então, seguindo aqui, o que nós vamos falar hoje, né? Falar sobre alguns pontos de atenção em um projeto de UC, os fatores que contribuem para o sucesso, né? E algumas soluções aplicadas que nós temos, né? Que nós colocamos aí na Plantec, inclusive, que é o V1 e o 2B Wi-Fi, né? Então, a gente vai contar um pouquinho aí com o Roberto como é que a gente fez isso. É interessante dizer o seguinte, algumas coisas que a gente vai falar aqui podem, né, se aplicar para determinados casos, né, para determinados cenários, alguns outros não, mas quando você está falando em comunicação unificada, né, um ponto ou outro sempre vai estar ali presente, né? Então, TI e comunicação já se juntaram, né, já é uma coisa só, não dá para simplesmente você ir lá e colocar uma instância 3CX, né, colocar uma aplicação 3CX, e não se preocupar como é que está a estrutura do cliente. Às vezes você fala, mas eu vou colocar em nuvem, não tem problema, tá. Para quem está acessando, talvez, de pontos distribuídos, não, né, isoladamente, não, mas para quem está concentrado num ponto, num site, pode ter problema, porque a rede pode estar comprometida e não entregar toda a performance que a ferramenta, né, como a 3CX, que é tão poderosa, pode entregar. Né? Para não perder muito tempo, queria já convidar aqui o Roberto para a gente falar um pouquinho, então, do case Plantec, né, do que era a Plantec, do que ela ficou e, a propósito, por que nós estamos aqui, né, porque o Ricardo nos convidou hoje. E pode falar a verdade, tá, Roberto? É isso aí. Vamos lá. A Plantec, como qualquer empresa, começou pequena, né, e foi crescendo.
E à medida que foi crescendo, viu-se a necessidade de também melhorar a parte de estrutura de rede. Nós viemos aí de uma estrutura simples, com roteador e switches, né, interligados, cascateados, 2 sub-redes, uma para Wi-Fi e outra para rede cabeada, e isso não estava nos dando uma segurança com relação a desempenho, a estabilidade. E aí, então, entrou a nossa parceria e a consultoria com a MetaCTI, onde foi feito um planejamento de segmentação de rede, implantação. Agora nós temos 2 switches core, né, que fazem a redundância. A gente tem aí uplinks, 2 uplinks aí para cada switch. Os switches são todos gerenciáveis, foram feitas segmentações em VLAN. A concentração dos rádios foi feita em um único switch também, para ter toda a gerência, né, desses equipamentos. Então a gente partiu de uma rede simples, de normal, né, com roteador, para uma rede um pouco mais complexa e que nos permitiu ter mais estabilidade. Além disso, né, nós tivemos problemas, que a gente trabalha com 2 links, banda larga, link full também, e com isso também a gente enfrentou alguns problemas de entrada, porque a gente tinha 2 IPs, né. Por isso que foi feito aí depois, posteriormente, acho que foi o serviço mais recente, né, que nós fizemos do Virtual WAN, né, para poder a gente trabalhar com um único IP, para fazer as entradas e saídas da internet. Isso trouxe para a gente muitos benefícios, né. Um exemplo, assim, que em todo o treinamento que eu dou de 3CX, eu comento com o pessoal, a facilidade como a gente implantou, né, toda essa reestruturação, a criação de VPNs seguras, criptografadas, toda essa estruturação que foi feita permitiu que a gente entrasse em home office, colocasse aí 95% da Plantec em home office em 2 dias. A gente não parou a empresa, né. Nós tivemos aí casos de várias empresas que não tinham estrutura para isso. Nós tínhamos o 3CX, que nos auxiliou muito na questão de implantação dos ramais para os colaboradores, né, porque através de um QR Code eu posso colocar um ramal no celular de um colaborador. Então foi uma virada muito rápida e também brusca, né, foi muito abrupto isso, não foi gradativo o negócio. De repente, de uma hora para outra, tinha que todo mundo estar em casa. E essa reestruturação que foi feita pela MetaCTI ajudou a gente aí a poder implantar todo esse pessoal, colocar todo esse pessoal a partir aí, acho que foi 23 de março, né, que a gente entrou oficialmente aí em home office, todo mundo, e essa reestruturação, essa rede que foi feita, essa montagem aí que foi feita na nossa rede, permitiu que a gente entrasse em home office, não só aqui em São Paulo, né, todas as filiais, a parte de Santa Efigênia, Campinas, Ribeirão Preto, todo mundo entrou em home office como se a gente já tivesse previsto isso, né, mas não, foi uma estruturação muito bem pensada, que permitiu escalar isso daí e nos levar, né, para viabilizar esse home office aí de todo mundo com segurança, né. Então acho que basicamente é isso que aconteceu com a gente, foi uma experiência muito boa, né, e a gente espera continuar esse trabalho aí também de melhoria, porque eu acho que a gente tem que trabalhar sempre em melhorias contínuas, né. Bem legal, Roberto. Bem legal. Eu me lembro de quando tudo aconteceu, né? A gente já estava trabalhando aí na rede. Como o Ricardo havia comentado, a gente começou pelo Wi-Fi, né, Roberto? Porque tinha aí umas questões de tráfego, de não conseguir conexão, de uma série de coisinhas aí que são inerentes ao Wi-Fi, a qualquer rede, né? E a gente avançou, né, colocou as melhores práticas aí na gestão da rede. E aí, quando aconteceu a pandemia, né, cara, naturalmente as coisas já estavam preparadas para isso, foi só uma questão de sentar, organizar para saber o que ia fazer e executar, né. Agora a pergunta é a seguinte, né, sua vida ficou mais fácil de lá para cá ou não? Você falar que muito mais fácil. A gente, para assim, monitorar links, né, a gente
tem aí alarme de quando cai algum link de uma filial, então imediatamente quando tem uma falha num link, a gente já consegue atuar muito rápido, né, nos links de internet principalmente, e acho que é muito importante, em meio a toda essa comunicação, essa necessidade dessa implementação dessas tecnologias, é muito importante a gente se preocupar com essa parte interna também, né. Não adianta nada eu ter um cloud aí com 99,99% de disponibilidade se a minha rede não me permite isso, né? Não me proporciona essa disponibilidade. Então, foi muito simples, muito rápido aí para trabalhar e está muito melhor a nossa vida, com certeza. Pô, bacana, legal. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um dos itens genéricos, e aí, se você quiser acrescentar, Roberto, da tua experiência Plantec, né, do teu case Plantec, ou do dia a dia aí, do que você vê, né, quando as pessoas te pedem socorro aí, também fica à vontade, interfere, ou também, de vez em quando, te dá uma cutucada aí, tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa são os pontos de atenção na elaboração de um projeto de UC, né? Então, quando você implanta um projeto, claro que você começa com o core, depois você vai acrescentando as camadas, né? Então, você começa lá nos seus dispositivos IP, coloca o softphone, a comunicação básica, mas depois você vai evoluindo e colocando, né, complementos, vai interligando o CRM, sistemas de venda, sei lá, vai interligando todas as coisas aí que a gente viu ao longo dos últimos 2 dias. Né? As APIs com atendimento, WhatsApp, seja lá o que for. Então, quando você faz um projeto, você já tem que prever que coisas virão, né? Então, não basta só você colocar lá os equipamentos, né, fazer a conexão e achar que está tudo bem. É bom você prestar atenção em alguns pontos. E o que a gente vai colocar é que a nossa experiência, né, dos pontos que a gente julga importante que vocês olhem, né, para que vocês tenham uma vida tranquila depois, para que o seu cliente não diga, poxa, você colocou uma solução aqui e não está funcionando legal. E a solução está funcionando legal sim. Você está com um problema em outra camada, né, em rede, seja lá o que for, aí que esteja interferindo. Então, os pontos de atenção, a gente tem que olhar sempre qual a topologia da rede, como é que ela está organizada, né, como é que estão os switches, como é que está a switch core, como é que está a hierarquia de switches e tudo mais. Ah, mas eu não sou de TI, eu não tenho que ver isso. Não, se a empresa tiver, né, se o teu cliente tiver um cara de TI lá, né, um grupo de TI, é bom você sentar com ele e entender como é que isso está funcionando, para que você não tenha nenhum problema na implantação. Outro ponto é como a rede está estruturada, né, então topologia e estrutura, né, como é que as coisas estão organizadas ali. Outro ponto é se ela está segmentada, né, você tem segmentos de rede, como é que está o tráfego de broadcast. Então, alguns não conhecem, né, talvez esse termo do broadcast, mas eu vou pedir aqui auxílio para o Ricardo Trombetta, né, falar um pouquinho, assim, brevemente, sobre esses pontos, né, da importância da estrutura, segmentação e como o tráfego de broadcast pode comprometer aí tua comunicação. Vai lá, Ricardo. Sim, quando qualquer comunicação TCP/IP, né, quando ela é iniciada, a primeira coisa que acontece é a máquina gerar um broadcast e enviar para a rede para ela conhecer os endereços de hardware de cada equipamento que está na rede. Então, quando você tem uma rede muito grande, tá, e não segmentada, você tem muitos dispositivos nessa rede e o tráfego broadcast acaba atrapalhando a performance da rede, tá? E tem outros pontos que fazem também gerar esse tráfego broadcast, que é cabeamento mal feito, problema em placa de rede, até algumas aplicações geram broadcast. Quando você tem uma rede segmentada, né, além de você diminuir o domínio de broadcast, né, a subnet, né, de cada rede, fica mais fácil para organizar essa rede aí, tá? Implementar QoS, separar o tráfego, e é isso, tá? É basicamente isso. Tá, não, legal. Isso é importante, porque assim, você tendo a rede segmentada, quer dizer, quando o Ricardo fala redes grandes, às vezes mas eu não tenho aí 600, 700, 800 estações, não é isso, né? Quando você está com até uma quantidade bem inferior a isso, né, umas dezenas de
de dispositivos, você já pode ter problema. Então, quando você está com a rede segmentada, né, além de você poder isolar problemas, né, quando você tem problema num segmento, né, você pode tratar ali sem comprometer o resto da rede. Então, né, não vai ter problema nos demais dispositivos se você isolar um ponto. Né? Tem um outro problema também, Valim, que é o crescimento, né? Quando você tem um único segmento e essa rede vai crescendo, chega um momento que, quando você precisa organizar ela, vai ser muito difícil. Então, é melhor ela crescer organizada do que ela crescer desorganizada para ser feito esse trabalho depois. O impacto é bem maior. Isso, não, legal. Então, mas isso impacta diretamente na comunicação, né? Se ela é unificada, quer dizer, de novo, quanto mais você está unificando, né, você está agrupando, um problema ali compromete toda a tua solução. Outro ponto, existem caminhos redundantes, né? Então, quando a gente fala redundância, a gente já pensa em externo, rede externa, operadora, né, links, mas não é só isso, né, Ricardo? Tem que avaliar também os caminhos redundantes dentro da rede, né? É isso aí. Imagina, você tem um único switch core, tá? É difícil dar problema? É difícil, mas se der problema, para a rede, entendeu? Se você tem uma redundância e precisa dar manutenção em algum equipamento, você desliga ele, transparente para quem está na rede. Isso. Todos esses pontos, o que nós estamos falando é isso, né? Quer dizer, se você perde um switch core, quer dizer, não sei qual tempo você vai levar para adquirir, comprar, configurar, inserir. Enquanto isso está acontecendo, a empresa está parada, né? Ok, você pode ter alternativas de uso de dispositivos móveis se conectando com 4G, mas, né, a maioria das suas aplicações vão estar fora e tua comunicação também. Então, é muito importante que você analise, né, ou diretamente, ou com a pessoa de TI, ou se não tiver, né, fala, poxa vida, mas isso é bacana, tá, mas eu não... E agora? Como é que eu faço? Pode nos procurar aí, tem nosso telefone, o Roberto é nosso contato sempre, a gente vai ajudar vocês a trilhar esse caminho. Bom, outro ponto que acho que é muito comum, né, Ricardo, são como os switches ficam configurados, né, como é que é a configuração dos switches dentro da rede, né? Assim, eu acho que 90% dos casos, tá, de problemas que eu encontrei em rede foram causados por a pessoa recebe o switch, coloca um IP, muda a senha e bota para funcionar, entendeu? Então, ela não usa os recursos que esses equipamentos têm para evitar problemas de rede, entendeu? Acho que eu já vou até adiantar aqui o próximo tópico, tá? A gente tem o STP, que é o Spanning Tree, que é uma das coisas mais importantes que tem dentro de uma rede para evitar loop, poder criar caminhos redundantes, tá? Tem o DHCP Snooping também, que pouca gente usa. Então, vamos lá, tem uma rede rodando, tem um servidor DHCP lá dentro, vai um técnico lá com outro equipamento que tem um servidor DHCP e espeta na rede. Aí, de repente, uma estação, ao invés dela pegar o endereço do servidor DHCP da empresa, ele acaba pegando desse outro equipamento que também tem um servidor DHCP. Então, o DHCP Snooping, ele evita esse tipo de coisa. Então, você informa quais as portas que são confiáveis, tá? Aí tem também a importância das VLANs, tá? Para poder segmentar a rede usando o mesmo equipamento. É criado redes virtuais, né? LANs virtuais, e fica mais fácil de implementar o QoS, que é outro recurso importante também, tá? O camarada começa a baixar uma imagem da internet grande, e enquanto isso tem, vamos lá, o Roberto está em ligação com o cliente e começa a picotar, tá? E aí ninguém sabe o motivo. Fala, pô, é a internet... Congela a tela, né? Tá numa live, começa aqui para parar, né? É isso aí. Então, a gente consegue separar e priorizar cada subnet de forma adequada, tá? Dependendo da importância de cada uma dessas VLANs.
Essa questão aí, só interrompendo vocês, a questão do DHCP Snooping, né? Ela ajudou muito a gente. Nossa. Eu imagino. Quantas vezes já aconteceu de você ver assim, reclamar que parou de funcionar a máquina, um aparelho, aí quando você vai ver, tá com IP que não tem nada a ver com a nossa rede. O que é isso? Aí colocaram um servidor DHCP lá, uma central PBX que tem um DHCP lá, e forneceu para aquele dispositivo e gerou bagunça, né? Ou até em treinamento, né, Roberto? Treinamento. Fazer um treinamento para testar um servidor DHCP. E aí, em conjunto com a segmentação em VLAN também, né, que você isola, né, o problema ali só naquele local. Eu lembro que a gente parava a empresa toda, e até achar onde que era, nossa, é complicado, mas é muito importante a gente saber, não é só ter o equipamento, né, bom, é você saber configurar, né, usar os recursos. Olha, só mais um ponto, são poucas as pessoas que usam esses recursos básicos, tá, que tem nesses equipamentos. Então, a gente tem muito equipamento no mercado, tá, que tem muitos recursos para ajudar e pouca gente usa isso. Legal. Bom, seguindo aqui, né? Os fatores, né, que contribuem para o sucesso de da UC, né, da comunicação unificada. Então, a gente viu, né, os pontos de atenção e agora o que contribui realmente para o negócio ficar bom, né? Então, a gente vê ali o QoS, não só interno como externo, né, depois o Ricardo fala um pouquinho. Se tiver um pouquinho de barulho aí, é que está tendo uma reforma aqui no prédio e ela... Cara, 5 ou 6 andares acima, mas está ecoando aqui. Atenção com as portas bloqueadas, né? Então, operadoras às vezes entregam portas bloqueadas, e aí a gente já está descolado com SIP, né? Acho que todo mundo que está assistindo aqui já sabe, a porta tal, a operadora tal já bloqueia, então não dá para usar ela, não dá. Mas quando a gente começa a falar de UC, você começa a colocar outras aplicações, e determinadas aplicações vão usar determinadas portas que também você pode ter problema, né? E aí não funciona e a gente não consegue determinar exatamente por quê, mas é um bloqueio na porta da operadora. Impedimentos de uso de IP dinâmico, né, aquela coisa que o IP está mudando, o Ricardo já fala sobre isso. O que contribui? Cara, você ter mais de um link ajuda muito, né, Roberto? Porque se um cai, você está isolado, então tem mais de um, mas isso gera alguns cuidados aí que precisam ser tratados. E um Wi-Fi configurado corretamente. A gente já viu mais de uma vez, né, pessoas reclamando lá que os dispositivos sem fio não funcionavam, mas quando você vê, ele estava com algum problema no Wi-Fi, né, o Wi-Fi não estava rodando bem e gerava esse tipo de problema. Ricardo, você vai comentar alguma coisa sobre isso? Sobre o QoS, tá? QoS interno e externo. Quando se fala em QoS interno, quando o tráfego é gerado dentro da rede interna. Então, tá lá, o camarada baixa um arquivo do servidor, tá? E essa velocidade está restrita à velocidade do equipamento. Então, não quer dizer que, minha rede interna é gigabit, então não tem problema. Tem problema. Se alguém estiver fazendo uma ligação e tiver todo mundo concorrendo nessa mesma rede aí, e o camarada baixa um arquivo do servidor, ele vai ficar no talo e pode acontecer picote no SIP, por exemplo. Tá? E quando a gente fala de QoS externo, tá, não tem a ver com a operadora, mas sim do tráfego que vem da internet para a rede interna e da rede interna para a internet. Então, novamente, eu tenho lá um link de 100 MB, tá? Alguém começa a baixar um arquivo lá dentro e eu estou em ligação, tá? Eles estão concorrendo, esses dois, os tráfegos, né? Então, eu vou reservar uma banda para tráfego SIP e eu coloco toda a comunicação SIP em cima dessa reserva de banda, com uma prioridade maior do que o tráfego HTTP. Então, se alguém começar a baixar um arquivo, eu tenho uma reserva de banda para SIP, tá? Se ninguém estiver usando o SIP, ele simplesmente empresta essa banda para o cara que está baixando o arquivo. Então, essa otimização
né, que é importante na rede. Quanto a portas bloqueadas, então, tem algumas operadoras que bloqueiam algumas portas. Então, se eu quero oferecer um serviço, tá, que está dentro da minha rede para a internet e essa porta estiver bloqueada, dá para contornar, só que vai dar um trabalho tanto para configurar o cliente como o serviço, tá? IP dinâmico, tá? Novamente, tem empresas aí que tem bloqueio de firewall, e para você poder contratar o serviço, né, você tem que informar qual o IP seu de origem, e a empresa vai cadastrar isso aí no firewall deles para liberar o tráfego. Se você tem um IP dinâmico, pode dificultar as coisas, entendeu? Ah, mas eu tenho um DNS dinâmico. Tá bom, não é todo lugar que aceita isso. Você tem que passar o IP para eles, tá? Eu acho que tinha até um caso, né, Roberto, de um serviço que vocês contratavam que precisava informar, né, qual o IP de origem. Sim, tem alguns recursos que a gente utiliza aí que precisa do IP nosso, né, de origem. Isso atrapalha. Só lembrando aqui, a gente está falando de recursos de switch, de programações de STP, de RSTP, MSTP, né, DHCP snooping, bloqueio de BPDU e tal. A gente, o pessoal que está assistindo aí, às vezes fica pensando que a gente está usando aí equipamentos top, né, de mercado aí, que a gente, muito conhecidos aí nessa parte dessas configurações, como Cisco, Aruba, mas vale lembrar que a gente está utilizando na Plantec para toda essa estruturação produtos que a gente comercializa, né? São switches Intelbras, são rádios Intelbras, e tem todos esses recursos que a gente está comentando aí, que são importantes na nossa rede, né? É isso aí, funciona muito bem. Funciona bem. Desde que bem configurado. Sim. Temos o uso de multilinks. Então, eu preciso de uma redundância para a internet. Legal. Só que quando você contrata 2 links, eu tenho 2 IPs. Então, eu tenho o dobro de trabalho, tá? Novamente, tem lá formas de se configurar para contornar isso. Mas, mesmo assim, existe uma dificuldade. Se cai o link, você vai ter só um IP disponível, entendeu? Então, tem que entrar lá nos clientes, alterar isso, ou alterar por DNS. Então, é um trabalho que se tem a mais, tá? E quando o problema acontece, vem a pressão em cima da área técnica para resolver o problema, entendeu? Então, tem outros caminhos que facilitam isso, tá? Em relação ao Wi-Fi, é o mesmo caso do switch. O cara tira da caixa, bota lá, muda a senha, cria uma rede, põe uma senha e pronto, tá ótimo. E não é assim. Outra coisa que acontece muito, o camarada pega lá o datasheet do rádio, qual o alcance? 100 metros. Minha empresa tem 50 metros aqui, então 100 metros e 250 usuários. Então tá ótimo, dá para usar aqui um rádio, cobre a empresa inteira. Tá? E não é assim. No ambiente corporativo, você tem que analisar a densidade, tomar cuidado com os canais, com a largura de banda, com o tipo de tráfego que vai acontecer dentro desse ambiente. Então, no ambiente empresarial, vou ter gente copiando o arquivo de servidor, tá? Então, tudo isso tem que ser analisado para ter um Wi-Fi que funcione adequadamente. Legal, bacana. Bom, a gente está indo para os últimos 10 minutos, eu acho, é isso, Roberto? Né? É isso aí. Tá, então, a gente falou dos pontos, né, os fatores, então agora a gente vai falar, então, como solucionar isso. A gente tem, então, 2 aplicações, né, bastante interessantes aí, que hoje estão na Plantec, né, Roberto? Que é a V1, tá? E a gente vai falar também que, acho que está aqui, né? O 2B Wi-Fi. Começando pela V1, então,
quando a gente começou a falar dos multilinks, né, quer dizer, você tem mais de um link, aí você tem mais de um IP, e aí você tem que administrar, tem problema, cai, manobra, põe para cá, põe para lá. Se você não tem multilink, cai o link, você está isolado, tem uma série de coisas que acontecem. A gente desenvolveu uma aplicação que foi bastante interessante, ela fez bastante sucesso agora ali na pandemia, né, quando a internet começou a ter problema, né, porque nenhuma operadora também estava preparada para o boom que aconteceu, mas ele é um produto bastante interessante, deixa eu só mudar aqui a tela, que ele faz o seguinte, ele cria um link virtual com IP público fixo, ou seja, né, em cima dos links, deixa eu pegar aqui uma coisa que o Roberto me... Roberto, aprendi aqui o ponteiro. E, você pode criar links aqui, né? Você pode ter o link de uma operadora, o link de outra operadora, né? Mas virtualizar esses dois, né? Em um único ponto. Mas isso existe em SD-WAN? Existe. SD-WAN é uma solução robusta, as operadoras entregam, não só as operadoras, né? As grandes marcas, assim, têm equipamentos para você fazer isso, que é uma solução bacana. Mas a gente criou uma solução um pouco mais leve, né, um pouco mais simples, mas que resolve 80% dos problemas aí que se tem, né? Então, para uma empresa que precisa trabalhar com multilink, né, que tem problema de bloqueio, putz, é a solução perfeita, né? Então, aqui está o diagramazinho, então eu vou falar rapidamente, depois se o Ricardo quiser complementar alguma coisa, né, ele complementa, mas aqui, você pode usar link de qualquer operador de tecnologia, que eu quero dizer, qualquer operadora, qualquer tecnologia, seja IP direto, banda larga, 4G. 4G funciona? Né? 4G não é para a gente estabelecer link, né? Mas numa emergência... Uma franquia, né? Então, né, naquela emergência ele pode até funcionar, mas ele pode ser usado. Ele elimina todos os bloqueios impostos para a operadora, por quê? Porque ele vai criar um clear channel aí, vai sair, né? E ponto final, não tem nenhum filtro. Ele faz o balanceamento de tráfego em múltiplos links, então o failover é automático, que é um dos links caiu, o tráfego continua pelo outro. Se os dois estão trafegando, o tráfego está distribuído nos dois, está indo embora, né? E se um interrompeu, você tem tempo de tratar com a operadora e tudo mais, seu tráfego entrante e sainte vai funcionar. Como é que é o conceito disso? Esses links vão apontar para o nosso data center, né? Onde tem a nossa solução hospedada, e daqui sai para o mundo, a gente sai com 11 operadores, então do data center para frente não tem problema, né? E para trás você vai ter quantos links aqui você quiser, né, comunicando com a tua empresa. Ele elimina, então, a necessidade de manobra, já falei, e simplifica a configuração e performance da rede, né, Roberto? Então, quando cai agora, você recebe o alarme, tem uma coisa errada, tranquilão, vai tomar seu café, tal, respira, pega o telefone, vai tratar, não tem mais aquele desespero, todo mundo correndo atrás de você, né? É isso aí. Acho que o Roberto é melhor do que eu para falar sobre o impacto que teve isso dentro da Plantec, né? A manobra foi muito louca, né, quando nós tivemos problema com o link full, principalmente, né? É muito, muito doido, porque a gente sempre fazia a saída pelo principal, aí o outro link acabou gerando bloqueio pelo operador na porta 5060, aí deu muitos problemas. E isso está sendo contornado pelo V1, né? É isso aí. Então, o conceito básico é instalado um roteador depois dos modems, né, da operadora, ou roteadores da operadora, então são concentrados nesse roteador, e esse roteador sai com um único cabo para o roteador da empresa, onde eles recebem o IP público que é fornecido pela Meta. Isso, legal. E esse IP público, ele vai funcionar transparente. Então, se tiver um link funcionando, ele vai estar aberto para a internet. Se tiver mais de um link funcionando, ele faz o balanceamento de carga entre esses links e a empresa não precisa se preocupar com configuração de balanceamento, tá? Tudo é feito pelo nosso roteador. Isso, legal, estamos indo para os últimos 5 minutos, não sei se tem perguntas ou não, Roberto, a gente vai prosseguir aqui. Por enquanto tá tranquilo, pode seguir. Tranquilo, tá bom. Então aqui a gente tem uma ideia de preços, tá? Então a gente tem a parte de tem também um produto aqui, né? Que é o VPN. Ele difere daqui. Valim, o VPN é para quem precisa de um IP público fixo e que não tenha nenhum tipo de bloqueio. E é o Virtual WAN, é o que a gente acabou de falar, tem 2 categorias, né? Aqui está mais ou menos o que a gente tem.
Pode ter outras opções aqui, tá? Às vezes requer outro tipo de opção, tipo de configuração. Sim, customizada. Isso. Eu queria pegar agora o ponto para a gente falar da solução de Wi-Fi, né? Que o Ricardo falou bastante aí sobre a questão da implantação. Então, a gente desenvolveu um produto, tá? Depois, quem quiser pode entrar no site aí, www.2bwifi.com.br, ou 2B Wi-Fi. Mas é um produto que ele faz a configuração automática, tá? O que é configuração automática? Você vai pegar um AP da Intelbras, né? O Roberto é testemunha disso, vai ligar nosso appliance lá, que é um roteadorzinho, tá? Vai entrar na plataforma, eu já vou mostrar aqui, apertar um botão e as coisas vão acontecer. Vai configurar o roteador, vai fazer tudo, vai configurar os access points com as melhores práticas, tá? A gente está sempre atualizando isso, você não precisa ter conhecimento, e vai subir uma rede Wi-Fi em poucos minutos, tá? É importante falar que pegar o produto da prateleira, tá, e ligar ele. Nesse sentido aí sim, você pode tirar o produto da prateleira e ligar. Eu vou compartilhar aqui, vamos ver se eu acerto aqui. Roberto, peraí. Ver se ele muda aqui. Tá. Aqui é um site de demonstração, tá, que a gente tem, só para vocês terem... Não tá aparecendo ainda. Não apareceu? Não. Aqui para mim ele já começou a compartilhar. Para e vai de novo. Tá. Se não der para compartilhar, não tem problema. Estou colocando aqui. Share. Aí, agora sim. Tá. Coisas de TI. Então, tá bom. Aqui é um site de testes nosso. Então, o que é essa plataforma? Então, eu tenho aqui, por exemplo, onde a gente está com o escritório, né? Tem um site, tá, com 3 rádios ativos, ele atualiza o firmware automaticamente. Mas esse firmware aqui é sempre o último? Não, a gente recebe os firmwares da Intelbras, analisa, verifica se não tem nenhum tipo de problema de questão. Tá? A gente certifica que ele está ok, homologa e aplica. Então, a plataforma atualiza automaticamente. Então, aqui eu tenho um rádio funcionando, 2 fora, né, que é só de teste, tá? Tem um outro aqui funcionando também de teste, mas ele gera uma série de coisas interessantes, né? Ele gera aqui algumas estatísticas, por exemplo, não sei se já mudou de tela aí. Já? Tá. Então, por exemplo, tem 3 dispositivos conectados, né? Inclusive, aqui, ó, tem um notebook, tem um iPad, tem um celular, né? Estão rodando neste momento, tá? Eles estão conectados em 5 GB, das redes, né? A gente automaticamente configura 4 redes. Mas como é que configura isso? É muito simples, tá? O instalador vai ter um painel, tá bom? E ele vai chegar aqui e vai falar assim, ó, uma nova instalação, e vou apertar um botão e as coisas vão acontecer. É muito simples. A gente não tem tempo para fazer isso, embora seja rápido, uma instalação leva aí 10 a 15 minutos, então não dava para a gente fazer aqui na live, porque não é o propósito. Mas é bastante interessante aqui como isso funciona, né? Deixa eu ver se ele roda aqui aqui, vocês estão vendo? Deixa eu ver se ele mudou. Mudou a tela aí? Não, tá na tela ainda do 2B Wi-Fi, ainda do gerenciamento. Tá, peraí. Ele é mais rápido do que o compartilhamento aqui. É que quando você começa a trabalhar com as... Oi? Não, tá aí. Bom, a gente está com o tempo bastante esgotado, eu queria só mostrar isso. Você pode configurar hotspot, você pode entrar aí na configuração, né? Não, é que a gente não vai ter tempo, né, Ricardo? Esse é meu problema. Mas ele faz o seguinte, ele permite que você faça a instalação automática, tá? É simples, apertou um botão, você fez a ligação física, ligou os access points, né, no switch ou diretamente no appliance, aperta o botão, executar, e ele vai executar, gente. É isso. Ele vai configurar toda a rede para você, vai criar as redes, já vai perguntar qual é o nome da rede, qual é a senha, se você quer site restrito, se você quer, né, mexer em VLAN, se você quer colocar lá a tua logo,
se você quer restringir o número de acessos, cada usuário só pode ter 1 ou 2 acessos, E velocidade. né, Valim? Ele cria 4 segmentos. Então ele 4 já segmentos de cria os rede. segmentos. Isso. E aí estão os preços, tá? Ele requer o uso aí de um router board, né? Isso vocês vão encontrar também na Plantec. É um produto assim muito simples, e hoje roda dentro da Plantec também, não só pela simplicidade de ativação, porque isso a gente não precisaria, óbvio, mas porque ele aplica as melhores práticas, né? O canal, potência, esse tipo de coisa, a gente trabalha diretamente com o firmware da Intelbras lá, né? A gente vê todas as configurações lá, né, como ele está trabalhando, e a gente sempre usa as melhores práticas aí na configuração. Como é que funciona? Via cloud. A nuvem desce a configuração para router board, você vai determinar uma janela, e essa janela de manutenção vai ser sempre aplicada aí as atualizações automáticas e tudo mais, você vai ter com a rede sempre segura e atualizada, tá? Eu não sei se tem perguntas aí, está tranquilo, Roberto, como é que tá? Valim, voltei. Voltou. Não, só salientar que o preço é anual, né? Isso. É uma licença anual, parecida com o 3CX, né? Uhum. E também a parte de marketing, né? A gente começou a usar, a gente estava preparando para ativar o hotspot da Plantec, né? Quando veio a pandemia, mas agora a gente já está com tudo pronto para os clientes poderem se conectar uma vez só, e ele já está conectado para sempre que vier na Plantec, isso já vai acontecer. E uma outra coisa que eu ia falar que está totalmente de acordo com a LGPD, né? Que um dos motivos principais também é o seguinte: eu capturo o login do cliente, e o que eu faço com ele, né? Então a gente tem toda uma proteção para tanto que o cliente diga que permite que a gente tenha os dados dele, e para que a gente vai usar os dados e eles ficam armazenados de uma maneira segura, né? E toda a rastreabilidade também de acesso, né? Então a gente sabe exatamente o que o cliente está fazendo, e se tiver algum problema, a gente consegue prover os dados para o cliente, para a polícia ou para uma investigação, né? Então, a gente tem tudo isso hoje dentro da Plantec, então isso nos tranquiliza bastante e permite ao usuário ter uma usabilidade boa, né, dentro quando vier a Plantec, né? Quando vierem na Plantec quiserem usar a rede Tube Wi-Fi, fique à vontade, vocês já vão poder usar, certo, Trombeta? É isso aí. Então tá bom. Bom, Valim, não temos muito tempo, acho que está valendo o atendimento da MetaCity está aí, esse produto também estará à disposição dos nossos clientes. Eu agradeço imensamente, Valim, mais essa parceria, acho que o recado está claro. Nuvem sim, 3CX sim, telefone IP de qualidade sim, dispositivo sim, e a rede, principalmente dos ambientes fechados, dos clusters das empresas, tem que estar tratada, tanto no Wi-Fi quanto na cabeada. Aprendi direitinho? Perfeito. Então tá bom, Valim, então suas despedidas, obrigado aí pela apresentação, viu, muito legal. Obrigado. Eu só que agradeço a oportunidade. Obrigado, Roberto. Obrigado, Ricardo, a todo mundo que está nos assistindo aí. Precisar, é só mandar um WhatsApp nesse número que está aí na tela, ou um e-mail, e a gente entra em contato, ou Roberto aí é sempre nosso canal de contato aí nas emergências. Ricardo e Roberto, os monstros, né? Como diz o Rodolfo, né? Os monstros, né? Muito obrigado aí pela presença, apresentação. Obrigado. Escovamos um pouquinho de bit agora, ó, que legal, né? É isso aí. Obrigado, viu, Ricardo? Eu que agradeço a todos aí.